da linguagem, construção dos processos psicológicos superiores e na construção dos conceitos científicos. Para entender o papel da linguagem, primeiro precisamos compreender o que são os processos psicológicos superiores. Segundo Vygotsky, existem dois tipos principais de processos mentais. Processos psicológicos elementares, que são inatos, como percepção sensorial e os reflexos básicos. Processos psicológicos superiores. Esses processos não surgem espontaneamente, eles são construídos a partir da interação social e mediados pela cultura e, sobretudo, pela linguagem Vygotsky. Depende que a linguagem não é apenas um meio de comunicação, mas uma ferramenta de mediação do pensamento, ou seja, ela transforma a forma como pensamos, como planejamos as nossas ações, como lembramos, como resolvemos problemas. Outro ponto essencial que é a distinção que Vygotsky faz entre conceito espontâneo e conceito científico. O conceito espontâneo são aqueles que as crianças desenvolvem no dia a dia, por meio de convivência com o mundo, como quando ele entende o que é uma árvore, um brinquedo, uma família, e já os conceitos científicos são sistematizados, construídos por meio de mediação escolar ou ensino formal, como o conceito de fotossíntese, democracia, energia, gramática. A linguagem não é apenas uma forma de expressão, mas um instrumento de construção de pensamentos. Por meio da linguagem que desenvolvemos as funções psicológicas superiores. E por meio dela também é que construímos conceitos científicos que nos permite compreender o mundo de maneira mais abstrata, sistemática e crítica. Meu nome é Sandra Maria Leal. Hoje venho falar sobre a linguagem como instrumento, fazendo um pequeno resumo. Como bem sabemos, a linguagem é um dos principais instrumentos que o ser humano utiliza para a comunicação, expressar seus pensamentos, interpretar o mundo. A função mais evidente da linguagem é a comunicação. Por meio dela, as pessoas trocam informações e sentimentos e experiências. A linguagem, ela vai além das palavras. Ela é um meio de interação social e construção do conhecimento. Segundo Vygotsky, a linguagem é um instrumento mediador de pensamento. Portanto, a linguagem não é apenas uma forma de dizer palavras, mas um pensamento essencial que nos permite agir no mundo e organizar nossas ideias. A linguagem é também ferramenta de transformação social, como ensina Paulo Freire. É através do diálogo e, portanto, através da linguagem que as pessoas tornam conscientes da realidade e se tornam capazes de transformá-la. Dando continuidade, eu me chamo Andreia e vou falar agora sobre o conceito científico. O que vem ser o conceito científico? Conceito científico é uma ideia ou noção fundamental que serve como base para entender um fenômeno ou um objeto natural e que é construída e validada através do método científico. Exemplos incluem a teoria da relatividade, o ciclo da água e a função dos órgãos do corpo humano. Esses conceitos, eles são bem amplos, abstratos, né? Eles representam o estado mais avançado do conhecimento científico sobre um determinado assunto. Temos vários exemplos, né, de conceitos científicos. Dentre eles estão o ciclo da água, a função dos órgãos do corpo humano, teorema de Pitágoras, a evolução das espécies, dentre outros. E, dando continuidade,
É muito importante distinguir os conceitos científicos dos conceitos cotidianos. A minha colega vai falar mais à frente sobre os conceitos cotidianos. Os conceitos científicos, eles são bastante baseados em evidências e são comprovadas através do método científico. A educação e o diálogo. Segundo Vygotsky, dialogar é construir sentido com o outro. Por isso, o diálogo é uma ferramenta central nas práticas educativas. Mais do que um método de ensino, o diálogo é visto por Vygotsky como um ambiente onde o próprio aprendizado acontece. Quando nós, educadores, dialogamos, trocamos ideias e conseguimos exercitar a escuta ativa com as nossas crianças, nós criamos ali um ambiente propício para a construção conjunta de conhecimentos. Cada conversa que fazemos de forma significativa, cada leitura que compartilhamos e cada dúvida que acolhemos, ela tem um potencial de ampliar não somente o repertório das crianças, como transformar suas experiências cotidianas em conhecimento científico. E é justamente esse processo do diálogo que o aprendizado se torna ainda mais profundo e muito mais significativo. Por isso, torna-se essencial que os ambientes escolares ele tende a favorecer a interação, trazer perguntas provocadoras, espaço para a argumentação e um momento em que as crianças também possam refletir, questionar e elaborar seus pensamentos com muito mais profundidade. Com isso, podemos concluir que a linguagem não é só uma forma de conversar. Ela é o que nos ajuda a gente a pensar, a lembrar das coisas, a prestar atenção e resolver problemas. Desde pequena, a gente aprende muito falando com os outros e, com o tempo, essa fala vira pensamento. Além disso, é a linguagem que nos ajuda a entender melhor os assuntos mais difíceis, como o que a gente aprende na escola. Ou seja, sem a linguagem, seria muito difícil desenvolver o nosso jeito de pensar e aprender.